Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal de curiosidades. Me chamo Ananias Araújo e hoje o nosso tema é um tema que talvez você vai ficar um pouco curioso, mas eu recomendo que você fique até o final do nosso vídeo para saber. O nosso tema de hoje é aquele que todo mundo teme, que todo mundo não quer se encontrar com esse momento. O tema de hoje é o que acontece depois da morte. Fica aqui no nosso vídeo, se você gostar, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Se você quer receber mais vídeos como esse, vídeos de informativos, de curiosidades, então fica aqui com a gente e fica aqui no nosso canal. Então vamos ver o que acontece depois da morte. Depois que o coração para de bater, o corpo imediatamente começa a esfriar. Esta fase é conhecida como algoz mortis, ou o frio da morte. A cada hora, a temperatura começa a cair cerca de 0,83 graus Celsius até atingir a temperatura ambiente. Ao mesmo tempo, sem circulação para manter-se movendo pelo corpo, o sangue começa a se acumular e se estabelecer. Rigor mortis, ou endurecimento do corpo, se instala em cerca de 2 a 6 horas após a morte. Enquanto o corpo como um todo pode estar morto, pequenas coisas dentro do corpo ainda estão vivas. As células da pele, por exemplo, podem ser colhidas por até 24 horas após a morte. Mas algumas coisas que ainda estão vivas levam à putrefação ou decomposição do corpo. Estamos falando de pequenos organismos que vivem no intestino. Alguns dias após a morte, essas bactérias e enzimas iniciam um processo de quebrar seu hospedeiro. O pâncreas está cheio de tantas bactérias que essencialmente se digere. À medida que esses organismos trabalham seu caminho para outros órgãos, o corpo fica descolorido, primeiro ficando verde, depois roxo, depois preto. Se você não pode ver a mudança, você vai sentir um cheiro em breve, porque as bactérias criam um gás com um cheiro terrível. Além de cheirar o quarto, esse gás fará com que o corpo incha, os olhos se alacem para fora de suas tomadas e a língua incha e se projeta. Em raros casos, esse gás criou pressão suficiente após algumas semanas para fazer com que mulheres grávidas em decomposição expulsem o feto em processo conhecido como nascimento de caixão. Uma semana após a morte, a pele tem bolhas e o menor toque pode fazer com que elas caiam. Um mês após a morte, o cabelo, unhas e dentes cairão. O cabelo e as unhas, a propósito, enquanto há rumores de que continuam crescendo após a morte, não tem nenhuma propriedade de crescimento mágico. Eles simplesmente parecem maiores à medida que a pele seca. Órgãos internos e tecidos liquefeitos que incharão o corpo até que ele se abra. Nesse ponto, um esqueleto permanece. A maioria de nós não vê esse processo porque a lei exige que façamos algo com o corpo. Há infinitas possibilidades. Podemos escolher um caixão para o nosso corpo ou uma urna para nossas cinzas. Podemos ser embalsamados, mumificados ou congelados. Havia rumores de que algumas culturas se engajavam em rituais canibais de consumos dos mortos, enquanto outras deixavam seus mortos expostos aos elementos para os animais se afastarem. Você poderia doar seu corpo para a ciência ou pedir o enterro no mar, mas a menos que mumificados ou preservados, os corpos eventualmente se desintegram. No entanto, o enterro em caixão retarda o processo tremendamente. Mesmo o tipo de solo em que você está enterrado pode fazer a diferença. O descarte de um cadáver é em grande parte regulado por crenças culturais e religiosas. As primeiras culturas enterram os mortos com os seus pertences favoritos e às vezes com pessoas favoritas para a vida após a morte. Às vezes, guerreiros ou servos eram enterrados de pé, eternamente prontos para a ação. Judeus ortodoxos encobrem seus mortos e os enterram no mesmo dia da morte, enquanto os budistas acreditam que a consciência permanece no corpo por 3 dias. Os hindus são cremados porque acredita-se que a queima liberta a alma do corpo, enquanto os católicos romanos desaprovam a cremação por respeito ao corpo como um símbolo da vida humana. Religião e cultura estão sempre entrelaçadas com a morte, e uma grande área de influência se relaciona com as questões éticas em torno do processo de morte. Algumas pessoas não querem pensar nas mudanças no corpo após a morte, enquanto
outras desejam saber. Todas são diferentes e é uma decisão muito pessoal. Para aqueles que desejam saber, no entanto, estamos aprendendo que as mudanças corporais que levam à morte e após a morte não são simplesmente decomposição aleatória. Nossos corpos são realmente projetados para desligar e morrer em algum momento de uma maneira programada. O que acontece com o corpo de uma pessoa logo após morrer? Imediatamente, todos os músculos relaxam e o corpo fica manco. Os esfíncteres também relaxam e o corpo libera urina e fezes. O tom de pele também fica pálido e a temperatura corporal começa a cair. Qual parte do seu corpo morre primeiro? No final da vida, os órgãos fecharão em taxas diferentes. Por exemplo, os pulmões normalmente deixam de funcionar antes que o coração pare completamente. Em algumas pessoas, o tronco cerebral para de funcionar antes de outros órgãos. Isso é conhecido como morte cerebral. No entanto, pesquisas sugerem que alguma função cerebral pode continuar por até 10 minutos após a morte. O corpo começa a ficar frio imediatamente, mas a temperatura do corpo cai lentamente, a uma taxa de 0,83 graus Celsius por hora. O que eles fazem com o corpo de uma pessoa quando morrem? Naturalmente, o corpo é transportado para um necrotério ou funerária. Dependendo das circunstâncias da morte, uma autópsia pode ser realizada. O corpo é então geralmente levado para uma funerária. A funerária prepara para ser vista para amigos e familiares ou a deixa pronta para o enterro ou cremação. O corpo foi levado e desinfetado, geralmente embalsamado e armazenado a uma temperatura fria. Então chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou e gosta de receber conteúdos como esse, deixe aí o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo.